Fala galera, Arthur aqui, sejam bem-vindos à minha oficina. Eu tô aqui de novo na saga da impressora 3D, tá? É terceiro dia já de trabalho em cima dessa impressora, mas comprei aí algumas coisas. Eu acho que a gente vai avançar muito hoje. Bom, vamos lá. Comprei os parafusos que faltavam, certo? Então agora a gente tem o parafusinho aqui com a porca martelo para conseguir prender essas coisas. Fiz as impressões que faltavam. Aquela lá, essa daqui tinha quebrado, e essa daqui que também tinha quebrado estão feitas. Quanto ao hot end, vai dar para utilizar essa mesma chapa aqui, né? É a única coisa que a gente vai ter que adaptar, tirar esse daqui e colocar esse daqui no lugar. Então, vamos que vamos. Bora montar. Eu vou fazer esses daqui fora da câmera. Eu tenho que colocar os rolamentos aqui dentro, né? Esses carinhas aqui. São 4, 2 em cada. Colocar dentro dessa parte. E tem que colocar aqui. Como a furação é bem apertadinha, eu vou ou repassar esse furo ou esquentar ele para colocar. Vou tentar repassar para ver, qualquer coisa eu já ponho para imprimir outra. It's not a game, it's a rich thing. Bom galera, dá uma pausa na time-lapse aí, porque deu uma cansada já. Vamos lá, o que eu fiz? Montei aqui o carro do Y, né? Ele não tá correndo muito bem ainda, mas falta colocar a correia. Eu preciso pegar o paquímetro para colocar as posições corretamente, né? Mas já tá montadinho, os 4 pillow block, o central aqui que prende a correia, que eu achei que ia ser difícil pra caramba, porque eu ia ter que fazer os furinhos aqui. Foi muito tranquilo para fazer. Já prendi o motorzinho aqui no lugar, lógico, tá tudo solto ainda para posicionar. E aqui tá a correia. Junto aqui, tá? Se vocês forem fazer esse projeto, esse aqui é o projeto Agrabers, vai achar na internet, tá? Antes de colocar as guias, coloca os rolamentos aqui, ó. Tá? São 2 rolamentos cada lado. E eu tive que usar a morsa para colocar. Aqui eu já coloquei a castanha, né, do fuso. A outra tá aqui. Lembrando que essa aqui ela estava colada com Durepox na minha outra impressora, então tem um resquíciozinho de Durepox nela, e eu tentei detonar o mínimo possível na rosca. Coloquei no fuso, tá funcionando normal.
Então agora eu vou parafusar ela aqui. Na posição correta aqui dela. E vou montar os motores do Z. Bem como eu vou acertar essas distâncias aqui que tem que ter no frame. Aff, Maria, tô cansado pra caramba. Mas já tô vendo um fim aí nessa construção. Já tô começando a colocar coisinha aqui no frame. A ansiedade fica a milhão, porque a vontade de terminar logo é muito grande. Mas eu ainda tenho que receber a placa eletrônica dela da China, né? Então, vamos segurar a emoção, tá? Bom, vou tomar um ar aqui. A hora que eu voltar eu coloco a time-lapse para vocês acompanharem o trabalho de hoje. It's not a game, it's a rich thing. Bom, galera, boa noite até. Trabalhei pra caramba aqui. Chegou a acabar a bateria do celular e eu nem percebi de tão distraído que eu tava. Andamos muito, tá quase 100% pronta nossa impressora. Olha só, mesa aquecida já tá no lugar. Coloquei aqui os parafusos, eles tinham vindo com esses manetezinhos, mas pela localização deles aqui, ó, eles vão ficar batendo nas guias, então eu não vou poder usar eles. Vou ver se eu acho uns manetezinhos menores na internet para poder utilizar. Senão vou ter que fabricar os meus. Já fiz toda a instalação aqui, hot end, tá aqui a ventoinha. Já instalei o sensor aqui, ó, que ele tá no lugar. É lógico que esse modelo aqui, ó, ele fica fixo. Então eu tenho que tomar cuidado, porque se ele tiver instalado errado e ele bater, meu amigo, pode ser que quebre esse sensor, tá? Fiz a instalação do eixo X, fiz a instalação do eixo Z. Tá praticamente tudo. Coloquei a correia aqui na parte inferior. Agora tá realmente faltando colocar um extrusor
colocar os fins de curso, tá? Os 2 fins de curso. E aí eu posso falar que nossa impressorinha está pronta. Que bacana, né? Agora eu vou aguardar a parte eletrônica chegar, né? Eu trabalhei aí 3 dias seguidos, né? 2 dias depois do horário, e hoje trabalhei bastante tempo por ser fim de semana. Bom, galera, terminou a bateria de novo e aí eu decidi vir para casa terminar aqui, o vídeo aqui. Como eu tava falando, né? Eu trabalhei 3 dias seguidos, 2 após o horário de serviço que eu trabalho, e aí mesmo estando de casa, né? Eu trabalho. Depois do horário eu comecei a trabalhar lá com impressora. E hoje que é final de semana, então concluí aí Hoje eu trabalhei bastante, trabalhei a tarde toda nisso daí. Eu vou ir soltando esses vídeos, vai dar são vários conteúdos, né? Na verdade já devo ter até soltado a hora que vocês verem esse vídeo. E até chegar a eletrônica, eu acredito que dá pra mandar esses vídeos, né? Tô super contente, rendeu pra caramba, puta merda. Esse projeto tava empacado já fazia muito tempo, gente, muito tempo. Acho que talvez tenha sido até antes de eu ir pra Bahia. E já faz aí uns 5, 6 meses, tá? Então, puta merda. Como é bom ver um projeto que tava jogado de lado, sendo concluído, né? E, bom, daqui a pouco eu vou iniciar mais uma máquina CNC aqui pro canal. É uma máquina que eu sempre tive vontade de ter, sempre mesmo, assim. Na verdade, assim, ó, eu queria ter uma Halter, que foi a que eu aprendi a mexer com CNC. E era uma router de plaquinhas, né? Então ela tinha várias ferramentas e ela era específica para produzir placa de circuito impresso. Era uma máquina muito boa, cara, muito boa mesmo. Eu ainda quero ter uma, só que isso é caro, é difícil de fazer e no fim das contas eu não vou ter tanto uso para ela. Eu ainda vou fazer uma, mas tá lá, né? A impressora 3D, hoje eu já tenho uma, né, e uma parada, que é essa que a gente está reformando, então eu vou ter 2 impressoras 3D. E também eu queria ter uma corte a laser. A princípio, laser é muito caro. É muito caro, gente. Então, a princípio, eu vou fazer uma com os módulos laser da China. Tá mais para uma gravadora laser do que para uma cortadora. Mas que já vai dar para fazer muita coisa, tá? Então, logo mais, se eu já não mandei, a gente vai começar a ter vídeos aí da gravadora laser daí do canal. Eu já comecei a fazer umas peças para ela. Como o laser é bem caro, eu quero que ela esteja garantida o funcionamento, até porque o laser é perigoso, então se você não manusear ele de forma apropriada, você pode até se cegar. Então eu quero só ligar ela na hora que o laser estiver pronto para fazer as movimentações. É uma máquina, diria, mais simples do que a impressora 3D, que vai 3 motores só, ao contrário da impressora 3D que vai 5. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje.
Eu adoro, porque quando eu perco assim até a noção do horário é muito bom. Se você gostou, clica no gostei. Compartilhe o vídeo com seus amigos, para eles acompanharem também a saga da impressora 3D. E se inscreva no canal, para vocês continuarem vendo esse conteúdo maravilhoso que está sendo para mim. Obrigado por tudo, gente, e até o próximo vídeo.